Neste vídeo você vai ouvir histórias de testemunho real, de pessoa comum como eu e você, que passaram pelo fogo, pela dor, pela dúvida, mas que viveram algo impossível de explicar. Testemunho de quem foi tocado por Deus, de quem foi liberto, curado, salvo, o transformado de dentro para fora. Ouça com atenção por... Eu cheguei um dia em casa de uma visita e estava orando, que já era uma madrugada, um pouco horário avançado. Eu comecei a agradecer a Deus por tudo. Falei, graças te dou, Senhor. Cheguei dentro de casa, encontrei a minha família tudo em paz, minha esposa e meus filhos repousando. Comecei a agradecer, mas ao mesmo tempo entrou dentro de mim um sentimento. Comecei a orar e dizer, Senhor, mas quanta casa que nessa hora está chorando pela enfermidade, algum pai, alguma mãe sofrendo com o filho nos vícios das drogas, estão orando. Outros a casa visitada de contenda, é o pai contra o filho é contra o pai, os casais se separando. Senhor, tenha misericórdia. Onde tiver algum ser, algum filho teu clamando, faz uma obra. E nesse momento eu me prontifico diante de ti, Senhor. Se tu achar graça e querer me revelar uma casa, o número de algum telefone, o que seja, para me ligar, saudar com a paz de Deus, ou eu ir lá agora mesmo saudar essa família, eu vou. Me mostra, Senhor. E comecei a clamar e glorificar, mas o Senhor não me revelou nada, não me mostrou nada. E de repente eu falei, Senhor, me perdoa a minha ousadia, mas é o desejo de te servir, é o desejo de lembrar do próximo, poder ajudar quem está numa necessidade. Mas eu vou me repousar se tu achar graça então. Eu já vi muitas obras sendo contadas assim. Então manda pelo menos o meu espírito saudar alguma casa com a paz de Deus, alguma família. Eu glorifico o teu nome. Encerrei a oração. Era quase umas 4 horas da manhã. Me deitei. Quando foi 8 horas da manhã, um cooperador da região me ligou. Quando eu atendi, falou, a paz de Deus, meu irmão. Eu falei, amém. O que você veio fazer na minha casa por volta das 4 horas da manhã? Falei, não, irmão, 4 horas da manhã eu estava orando para mim me deitar. E ele falou, deixa eu te contar o que Deus fez nessa madrugada dentro da minha casa. Há uma semana que nós não dormimos. A minha filha caçula foi acometida de uma enfermidade. Levamos no facultativo. Os médicos fizeram todos os exames, não encontraram nada. Mas a menina só chora de dor. E nós não sabemos mais o que fazer. E já vem fazendo 5, 6 dias em noites em claro. E quando foi nessa madrugada eu não aguentava mais de canseira, porque não dormia à noite, trabalhando o dia inteiro. E quando foi nessa madrugada, essa enfermidade pegou minha filha, e chegou um ponto que a menina começou a roxear nos braços da minha esposa, e ela começou a perceber que a menina começou a desfalecer. Ela gritou e me chamou, falou, vamos depressa levar a nossa filha, ela está morrendo. Irmãos, eu estava tão cansado, ele disse, que eu só falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Nem ouvi direito, dei as costas e continuei dormindo. E a minha esposa percebeu a canseira que eu estava das noites em claro junto com ela. Mas quando ela olhou na cabeceira da cama, ela viu o véu dela, ela juntou o véu, ela colocou sobre a sua cabeça e começou a clamar o sangue do Senhor Jesus. E falou, Senhor, eu não posso perder a minha filha, tem misericórdia. Eu não posso ver ela morrer nos meus braços. Irmão, de repente ela ouviu um barulho que dava da cozinha para dentro do quarto. E quando de repente, entre a divisória do batente da porta, da cozinha para dentro do quarto, o irmão entrou dentro da nossa casa. Ela olhou e falou assim, irmão Alcir, como que o irmão entrou aqui? O irmão olhou para ela e disse, fique em paz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, enfermidade, deixa essa criança agora no nome do Senhor Jesus. Aquela criança voltou, Deus libertou ela por completo, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Para quem crê vai ver a glória de Deus. Você está aqui, mas tem uma necessidade onde a tua mão não alcança, onde a tua mente não pode trabalhar, mas se você crê uma obra, ela chama outra obra. O mesmo Espírito que me visita para contra essa obra, vai visitar alguém, vai fazer um milagre agora. Se você crê, tal glória da tua libertação. A libertação acabou de chegar. O desejo de um casal quando casa, irmãos,
é ver uma criança correndo na casa. Aleluia. E passaram 5 anos, não vinha nenhuma criança. Então procuramos a medicina, porque Deus deixou a medicina para nós consultar também. Aleluia. E fomos na medicina, e ali foi constatado pelo médico, um médico já de idade avançada, muito experiente, me disse: quantos anos você tem? Eu falei: tenho 25, doutor. E ele me disse, irmão, olhando nos meus olhos, falou: vou te dar uma triste notícia. A tua esposa, ela tem o útero infantil, ela tem sopro no coração, e ela tem um sangue negativo, e ela nunca vai gerar um filho. Eu, como homem experiente, conhecedor da medicina, te dou um conselho: vai no orfanato, adota uma criança e vai ser feliz e fazer uma criança feliz. Saí dali, irmão, por terra, combatido, aleluia, uma tristeza, mas fui buscar a palavra, e naquela noite o Senhor mandou um cântico de Ana, e disse: entrou aqui alguém, o homem falou que é impossível, que não tem condição. A minha palavra te diz nesta noite, como Ana cantou uma vitória, tu cantarás uma vitória também. Agradeço o Senhor, irmão. Naquela semana, naqueles dias, Deus mandou um casal na minha casa, da cidade de Mogi Guaçu. Entrou uma irmã com um esposo e 3 meninos, um de 15, um de 12 e um de 9 anos. E ali fomos buscar o Senhor na oração para resumir a obra. Aleluia! E naquela oração, irmão, meu pai ofereceu aos irmãos que sempre pode abrir oração. Aquele menino com 9 anos deu um passo para frente e disse: Deus seja louvado. Caímos de joelho, Deus deu oração para ele, apresentou a casa nossa, estava ali a sua família, levantou e falou: irmão Elias, tem alguma parte? Deus faz saber: não, filho, estou em paz. Irmão, tinha bastante irmãos, ele ofereceu, todos em paz. Ele olhou para o meu pai e falou: irmão Elias, dá licença, eu não vim aqui de Mogi Guaçu passear, eu vim aqui fazer o que Deus mandou. Vocês creem isso aqui, irmão? Aleluia! Isso aqui é para quem crê. Quem crê recebe milagre. Quem crê vê obra. Aleluia! Agradeço o Senhor nesta noite. Aquele menininho tão pequenininho, irmão, apontou o dedinho para minha esposa. Tinha muitas irmãs, mas Deus mostrou para ele a minha esposa. Falou: irmã, o teu nome? Ela disse: irmã Verônica. E ele disse assim, dessa forma, irmão, com muita simplicidade: irmã Verônica, eu vou contar para você o que Deus contou para mim. Ah, como é bonito, irmão, Deus falar com o homem e falar com a mulher. Aleluia! Ele disse: irmã Verônica, Deus contou para mim, mandou contar para você, que no teu ventre está sendo formado um varão. O nome dele vai ser Davi. Ele vai nascer com o dom da música, ele vai ser instrutor, vai ser auxiliar de salmo, vai ser encarregado de orquestra. E um dia você vai olhar no púlpito, vai ver o teu esposo e o Davi na orquestra. E para você saber que é Deus na minha boca, aleluia, ele também vai fazer medicina, vai ser doutor. E Deus manda pregar para você: não vai ser só um varão, vai ser 3 varão. Glória ao Senhor, dá glória a Deus, irmão. O que Deus te falou, Ele vai cumprir. Agradeço o Senhor. Passou alguns dias, ela se sentiu mal do seu corpo. Eu falei: Senhor, a tua serva já tem sopro no coração, já tem sangue negativo, já tem o útero infantil. Agora mais enfermidade, Senhor. E fomos no médico, e ele me disse: você já é pai? E eu, irmão, na minha fraqueza, aleluia, falei: doutor, é impossível. E ele disse para mim assim: quem te falou isso? A tua esposa está de 2 meses. Agradeço o Senhor nesta noite. Hoje o Davi tem 21 anos de idade. O ano passado, o Senhor deu a graça de estar com nosso querido irmão Salvador, e apresentou o Davi para encarregado local de orquestra. Com apenas 21 anos, é músico, é auxiliar, é instrutor, é encarregado e está no 3º ano de medicina. Deus opera ou não opera milagre? Ele faz ou não faz? Vai fazer! Agradeço o Senhor nesta noite, porque passou 5 anos do Davi, veio Miguel, com 8 anos, uma busca de dom na Bolívia.
Irmão Salvador estava conosco. O Senhor selou meu filho com a promessa do Espírito Santo em evidência de nova língua. No dia seguinte, o irmão Diogo ia atender o primeiro batismo nosso ali, como ancião, aleluia. Eu levei meu filho, chegou a brincar, o batismo foi no Rio, aleluia. E em um determinado momento do batismo, ele deixou tudo lá e veio pertinho de mim. Ficou na comunhão, aquilo me preocupou, irmão. E quando o irmão Diogo, sabe, Deus entrou nas águas, ele disse: pai, Deus está me chamando. Irmão, eu briguei feio com ele. Falei: rapaz, que Deus está te chamando? Você é criança, vai brincar. Falou: pai, você duvida? Deus está me chamando. E é hoje, aleluia, irmão. Não tive força, aquele menino levantou, obedeceu a Deus. Agradeço o Senhor nesta noite. Quando ele completou 10 anos de idade, no dia do seu aniversário, de presente, ele ficou músico oficializado. Agradeço o Senhor, aleluia. Fomos para a Bolívia, lá o Senhor prometeu um filho. Mas antes de sair daqui, irmão, o Senhor recolheu minha irmã para o seu reino de glória, a irmã caçula, com 23 anos. Deixou minha mãe um bebê de 4 anos, e aquele irmão partiu meu coração. Então eu falei: Senhor, se minha esposa um dia ficar gestante, eu quero uma menina, vou pôr o nome de Leia. Fui para a Bolívia, com 6 meses, vim em São Paulo visitar o meu pai. Irmão, cheguei uma sexta, no sábado, Deus mandou um homem de Deus na nossa casa. Ele disse: irmão Isaac, irmã Verônica, se vocês comprarem enxoval rosa, pode trocar. Vem vindo outro varão, o nome dele é Samuel. Aleluia! Agradeço a Deus nesta noite. Está lá o boliviano Pablo Samuel, com 15 anos de idade, e eu estou aqui dizendo que Deus faz milagre. Os 3 varão, um de 21, um de 18 e outro de 15 anos.